A maioria dos primeiros adventistas se opunham a qualquer tipo de organização eclesiástica acima de um nível congregacional. A pregação da volta de Cristo em 1843 ou 44 contradizia frontalmente o ensino das igrejas da época de que Cristo voltaria depois de um período de 1000 anos. Até o início da década de 1840, os mileritas tiveram acesso a todos os púlpitos de igrejas e denominações. Mas em torno de 1843, as coisas começaram a mudar. Eles começaram a ser muito ridicularizados e tiveram que optar entre crer na breve volta de Cristo, como pregava Miller, ou crer como criam suas igrejas. Foi nesse contexto que Carlos Fitt, um ministro millerita, começou a pregar com base em Apocalipse capítulo 18 a respeito de Babilônia. Ele dizia de que Babilônia é o anticristo e todo aquele que se opõe ao reino pessoal de Cristo é o anticristo. Todas aquelas igrejas que haviam rejeitado a mensagem da breve volta de Jesus deveriam agora ser abandonadas. Isso deu um argumento muito forte para que os primeiros adventistas saíssem dessas igrejas antes que terminasse o tempo da graça, como eles pensavam em 1843. Foi assim então que nós tivemos a intenção de começar um movimento de organização da igreja. Bem-vindos à sede mundial da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Desde 1989 que a sede mundial da igreja se transferiu de Takoma Park para este local em Silver Spring, Maryland. De 1863 a 1903, a sede da Igreja Mundial permaneceu em Battle Creek. De 1903 a 1989 foi em Takoma Park, aqui mesmo em Washington. E de 1989 para cá, a igreja funciona nesse prédio. Amplos escritórios atendem a todos os setores mundiais da igreja. A Igreja Adventista é hoje uma igreja mundial. Desde que foi organizada em maio de 1863, com apenas 3.500 membros, ela chega hoje ao número de mais de 14 milhões de membros. Na primeira assembleia que nós tivemos para nomear o presidente da Igreja Mundial, foi escolhido então o pastor John Byton como presidente. Depois veio o pastor Tiago White, depois pastor Andrews, depois George Butler, depois Olsen, depois pastor Irving, depois pastor R.G. Daniels, depois o pastor Spicer, pastor Watson, pastor McLean, pastor Branson, pastor Figger, Robert Pearson, Neil Wilson, Robert Falkenberg e hoje o nosso atual presidente é o pastor Ian Paulsen, que desde 1999 tem liderado a igreja. E aqui nos escritórios da Conferência Geral trabalha o pastor Paulsen. E desta sala ele ajuda a coordenar o trabalho de mais de 2.000 pastores apenas no Brasil e milhares de outros pastores em todo o mundo. Muito obrigado, pastor, por ter nos cedido essa entrevista. Pastor, por que é importante uma estrutura organizacional para a igreja hoje? Estou feliz por estar com você para esta gravação, para esta entrevista. Porque temos uma organização. Porque ao redor do mundo, como uma família global, somos cerca de 23 a 24 milhões de pessoas. E para fazer a obra de Deus, se requer muita energia, muitas ideias, e se não houver organização, haverá caos. Ideias e energias necessitam ser coordenadas. Para funcionarem juntas, precisamos planejar e pensar em conjunto. Se cada um corresse ou seguisse o seu próprio caminho, sem referências, e isso serve para qualquer organização, nós teríamos o caos. Temos que planejar tudo para o melhor uso para o Senhor. Por isso que necessitamos de organização.
Pastor, como está a presença da Igreja Adventista no mundo hoje? Nossa igreja é uma igreja global. Estamos atuando em mais de 200 países no mundo. Mas o seu crescimento, a sua força, não é por igual em todo o mundo. América do Sul, América Latina, é uma área onde temos a igreja em crescimento muito forte. Mas também cresce forte no continente africano. Uma grande parte de nossa família global está na África, mas também em outros lugares, como a Ásia. Por exemplo, na Índia e também na China. A igreja está se expandindo, está crescendo. É verdade, pois é uma igreja família global. Pastor Paulsen, quais são os maiores desafios enfrentados pela igreja hoje? Creio que os maiores desafios que enfrentamos podem ser classificados em 2 ou 3 categorias relacionadas com a nossa missão. Primeiro, o Senhor nos instruiu a sermos suas testemunhas, para levar a mensagem a todo mundo. Mas há algumas nações, especialmente países, onde há forte presença islâmica, muçulmanos. É muito difícil penetrarmos naquelas áreas, especialmente no que chamamos de janela 1040. É muito difícil entrarmos e obter interesses em alguns desses lugares. Líderes locais impedem que entremos para agir livremente, ou há convenções religiosas estabelecidas, ou ainda crendices enraizadas nas religiões dominantes que nos dizem, não venham para cá. Podem ir a qualquer outro lugar, mas não venham para cá. Temos grandes desafios para poder levar a mensagem de Cristo como testemunhas nestas áreas. Há também um grande desafio relacionado com a missão e crescimento. Porque quando e onde temos um crescimento rápido e forte, não podemos deixar de colocar para eles uma estrutura de apoio. E o que chamo de estrutura de apoio? Eles necessitam de locais para se encontrar e adorar. Precisam de uma igreja, de uma capela, algo de que possam dizer, este é o meu lar. Precisam também de alguém em quem confiar, um mentor para a sua vida espiritual, um pastor que não seja um estranho. Temos que pensar também nas crianças, um apoio educacional, um programa para preservar a fé das crianças de nossas famílias adventistas. Portanto, é um grande desafio oferecer essa estrutura de apoio onde crescemos muito rápido. Poderia mencionar um terceiro desafio, porque somos uma comunidade global. Tão extensiva, tão ampla, é difícil manter esta comunidade junta, unida. Temos que permanecer unidos. O plano de Deus é que sejamos um. E esta unidade não acontece por acaso. Precisa ser trabalhada e isso é um grande desafio. Pastor, o que o senhor acredita ser necessário para cumprirmos a missão da igreja em nossa geração? Vou tentar colocar isso numa única palavra: comprometimento. Tornar-se comprometidos. Jamais iremos concluir a tarefa de Deus, designada a nós, sendo passivos, ficando satisfeitos ou como meros observadores. Envolvendo-se na missão, mergulhando na missão e realizando a obra designada por Deus. Como igreja, precisamos que cada um torne-se parte da missão e partilhe a mensagem. Não são apenas os líderes que devem carregar a missão. Não são apenas os ministros os responsáveis para levar a mensagem. Cada membro da igreja tem o dever de permanecer envolvido na missão da igreja. Creio que é pelo comprometimento, pelo envolvimento da igreja como um todo, que nós completaremos a obra. Poderia dizer aos crentes sul-americanos, nossa família de crentes, que estou maravilhado e empolgado, pois os membros da igreja se envolvem tão amplo e totalmente neste modelo de pregação, os pequenos grupos. Creio que este é o método ideal em que todos podem estar envolvidos. Você não precisa ser um pregador eloquente ou super qualificado. Você se encontra num pequeno grupo, em um ambiente informal, e assim pode estar envolvido na missão da igreja.
Também é um modelo que cria um ambiente apropriado em que as pessoas podem encontrar amigos que são da igreja. E quando forem batizados, já têm amizade dentro da igreja. Creio que é um modelo muito bom e eu recomendo a vocês, porque creio que foi formulado com a resposta à ordem de Deus para nós. Pastor, muito obrigado pelas suas informações, muito obrigado por essa entrevista e estaremos orando pelo Senhor, pela Igreja Mundial. Muito obrigado. Nós estamos dentro da primeira igreja adventista oficialmente organizada no mundo, a Igreja de Parkville, que em janeiro de 1861 foi oficialmente organizada. Hoje, a Igreja Adventista conta com mais de 14 milhões de membros, espalhados em mais de 200 países. Mas o processo organizacional da Igreja Adventista não foi tão simples como alguns pensam. Pastor Tim, logo no início da organização da igreja, havia um forte senso contra a organização? Com certeza. Em fevereiro de 1844, um líder millerita chamado George Storrs, ele escreveu um artigo que se tornaria muito influente. E nesse artigo ele disse que nenhuma organização ou nenhuma igreja poderia se organizar por vontade humana sem que se tornasse Babilônia no momento de sua organização. Isso inibiu muitos dos membros da futura Igreja Adventista do Sétimo Dia de qualquer passo na direção de uma organização. Além disso, nós devemos reconhecer que, por exemplo, Tiago White e José Bates e alguns outros vieram da Conexão Cristã. E a Conexão Cristã era uma denominação que não aceitava qualquer tipo de organização acima do nível da igreja local. Então, esses fatores ali inibiram um processo de organização, mas chegou um ponto no qual o próprio Tiago White confessou que o fato de nós não termos uma organização deixou a situação da igreja num estado de um pouco de confusão, quase que como de Babilônia. Então, pastor, quais foram os passos que foram dados nesse processo para se organizar a igreja? O processo de organização da Igreja Adventista do Sétimo Dia tem duas fases bem distintas. A década de 1850 foi o período de organização interna das congregações, com a eleição de diáconos, anciãos, tesoureiros e alguns outros cargos. A partir do início da década de 1860 é que começou a organização acima do nível local. Por exemplo, no dia 1º de outubro de 1860, foi escolhido o nome Adventistas do Sétimo Dia. Então, no ano seguinte, 1861, foi organizada a primeira associação dos membros do estado de Michigan. Em 62, outras associações de estados surgiram. E, finalmente, nesse processo inicial, em maio de 1863, foi então organizada uma Associação Geral dos Adventistas do Sétimo Dia. Mas o processo continuaria. Em 1901 foram então estabelecidas as primeiras uniões que abrangem várias associações de determinada região. Em 1913 foram então estabelecidas as primeiras divisões e hoje nós temos esses níveis. Nós temos igrejas locais. Um conjunto de igrejas é coordenado por uma associação ou missão. A associação tem autonomia financeira e a missão depende de recursos externos fora do seu território.
Um conjunto de associações e missões formam uma união e um grupo de uniões, as divisões, e por sua vez, todas as divisões estão sob a jurisprudência da Associação Geral. Pastor Tim, existe uma base bíblica para a organização da igreja? Certamente. O povo de Deus no Antigo Testamento era tremendamente organizado. Basta nós lermos um pouco como funcionava ali o sistema israelita. Você tinha levitas, sacerdotes, sumo sacerdote e também por vezes profetas. E nós temos uma grande organização. Se você ler, por exemplo, Números capítulo 2, você vai ver que até a maneira como os israelitas acampavam dentro das suas tribos e as tribos ao redor do santuário ou da tenda da congregação, era tudo planejado. No Novo Testamento nós temos a história de uma igreja ainda incipiente, que estava nos seus primórdios. Então nós não temos um grande período de tempo sendo narrado ali, mas mesmo ali você vai ver que Jesus escolheu 12 apóstolos, você tem a eleição dos diáconos e você tem também o Concílio de Jerusalém, narrado em Atos capítulo 15. Então você vai ver que passos já aparecem ali no livro de Atos da organização da igreja. Então nós temos uma base bíblica para isso. Ok, agora qual é a vantagem, pastor, de se pertencer a uma organização religiosa? Para responder a sua pergunta, um dos pontos mais importantes seria dizer o que seria de um grupo de crentes sem organização. Com todo respeito, seria uma bagunça praticamente. Então nós precisamos de organização para mantermos uma ênfase missionária mundial. Deve haver um fluxo financeiro que ajude a manter lugares mais pobres. Então, associações, por exemplo, com maior recursos financeiros, eles poderão enviar recursos para lugares mais pobres. Também uma coordenação dos esforços missionários, para que lugares ainda não atingidos possam receber a mensagem do Advento. Em resumo, a organização existe com dois grandes propósitos básicos. O primeiro deles é manter a unidade doutrinária da fé. E o segundo deles é facilitar o cumprimento da missão mundial da igreja. E a missão mundial da igreja foi dada por Cristo a todos nós, no Ide e pregar o Evangelho. Graças a essa missão mundial que a igreja tem, nós partimos em 1863 com 3.500 membros, 125 igrejas e pouco mais de 30 pastores para uma igreja hoje presente em mais de 200 países. A organização da igreja foi fundamental para o cumprimento da missão. E hoje nós encaramos os níveis organizacionais como uma providência divina nesse sistema representativo para permitir que o Evangelho de Cristo alcance a todas as nações e para que Jesus logo volte. Não é um privilégio para mim e para você pertencer a esta organização? Não é bom saber como que Deus está dirigindo a sua igreja passo a passo? E Ellen G. White tem um texto fabuloso onde ela nos diz que nada nós temos que temer quanto ao futuro, a menos que nos esqueçamos da maneira como o Senhor nos guiou no passado e nos tem conduzido até o presente. Que os nossos olhos possam estar fitos em Jesus, que a nossa confiança esteja nessa igreja, que hoje é uma igreja militante, mas em breve será triunfante e, sobretudo, que nunca nos esqueçamos de que essa igreja é a menina dos olhos de Deus e como menina de seus olhos, Ele vela por ela 24 horas e em breve vai voltar para buscar a todos nós. Minha decisão de hoje é que, compreendendo a maneira miraculosa como Deus conduziu a organização de sua igreja, desejo pertencer ao corpo de Cristo e também ajudar na pregação do Evangelho, preparando um povo para a breve volta de Jesus. E farei isso com todo empenho e com muita alegria. Se esta é a sua decisão,
ore comigo agora. Grande Deus e amorável Pai que habita nos altos céus, muito obrigado por vermos a Tua mão poderosa dirigindo a organização da Tua Igreja. Muito obrigado por pertencermos ao corpo de Cristo e por termos o privilégio de partilhar do sacrifício de Jesus com aqueles que ainda não conhecem. Que nós possamos permanecer firmes nessa igreja até o dia da Tua volta. Te oramos em nome de Jesus. Amém. Entre os anos de 1844 e 1848, os adventistas haviam formulado sua doutrina característica. Eles criam na breve volta de Cristo, como ensinada por Guilherme Miller. Eles criam no ministério de Cristo no santuário celestial em duas fases, no Santo e no Santíssimo. Eles aceitaram Ellen G. White como uma verdadeira profetisa e eles agora estavam se organizando como uma igreja mundial. O próximo passo que eles deveriam então dar tem a ver com o desenvolvimento de um estilo de vida. Por isso, a reforma de saúde será precisamente o nosso tema do próximo encontro. Até lá!